rock and roll. Let me keep on, let me keep on, let me keep on, baby, me rock. Spin a long time, spin low. O futebol, como todos sabem, é o esporte preferido dos brasileiros. E hoje em dia, como já acontece em outros países, ele vem recebendo um aporte financeiro das televisões cada vez maior. A nossa reportagem vai abordar profissionais do futebol e tentar descobrir se realmente a televisão influencia no futebol brasileiro. A participação da televisão no futebol brasileiro é boa, mas poderia ser ainda melhor. Eu falo isso como administrador de um clube de futebol profissional. A TV é a principal fonte de arrecadação e de manutenção dos clubes. Sem ela, hoje, acho que o futebol brasileiro não seria possível com outras fontes que não a da televisão. Não dá para negar que tem influência no futebol brasileiro, até porque ela é a grande patrocinadora do futebol brasileiro nos últimos anos. Agora, sem a televisão hoje, seria impraticável fazer um campeonato brasileiro, isso já se referindo ao futebol, né? E hoje em dia, será que o futebol conseguiria sobreviver sem o dinheiro pago pelas televisões? Eu acho fundamental. Hoje, nas pesquisas que se fazem de receitas dos clubes, a televisão, os direitos de transmissão, estão entre os maiores, se não o maior número de recursos para os clubes. Sem televisão não existe futebol, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Olha, a TV é absolutamente fundamental. Primeiro porque ela é uma fonte de recursos importante para a maioria dos clubes, inclusive é a maior fonte de recursos que faz com que eles mantenham o seu patrimônio e possam montar os seus times. E segundo que a televisão, ela permite que os jogadores tenham uma visibilidade participando dos campeonatos que mais tarde possam ser negociados com clubes do Brasil e de fora do Brasil. Sem a televisão, isso tudo ficaria muito difícil. E agora, um assunto que se discute muito é a adequação do calendário brasileiro com o europeu. Será vantajoso? Bom, eu acho que se for para beneficiar o futebol brasileiro, para que tenhamos aí uma sequência, né? Os clubes entram num campeonato e terminem com os jogadores que eles quiserem, evidentemente, aí vai dar vontade do clube, até o final da competição. Não vai resolver os nossos problemas do futebol brasileiro. Mas eu acho interessante porque nós teríamos um calendário paralelo com o do futebol europeu. Isso facilitaria, inclusive, partidas amistosas, preparação, pré-temporada. Olha, tem aspectos positivos e tem aspectos negativos. Primeiro, a unificação do calendário brasileiro ou europeu traz uma facilidade porque, de certo modo, não desmonta os clubes durante o campeonato, não interferindo na performance técnica dos jogadores. Fundamentalmente o mercado europeu atrai porque é um mercado mais forte. Clubes têm um poderio econômico lá maior do que o poderio econômico aqui. Por quê? Pela desorganização dos clubes aqui? Evidentemente que não. Pode até ser isso também, mas fundamentalmente não. Será que os profissionais da imprensa compartilham da mesma opinião dos clubes de futebol? Eu sou contra. Eu acho que quando você tem o inverno numa época do ano de um lado de cima e o inverno numa época do ano do lado de baixo, não há o que discutir. Eu acho que para os times, a rigor, pouco mudaria. Porque o que acontece hoje no Campeonato Brasileiro é que os campeonatos começam com um time e terminam com outro. Os jogadores são negociados de forma brutal na janela do meio do ano e isso poderia, pelo menos, diminuir o impacto técnico das transferências dentro do campeonato nacional. Eu não tenho nada contra, nada a favor, mas também nada contra a adequação do futebol brasileiro ao calendário europeu, até porque está todo mundo se adequando a esse calendário. E os verdadeiros responsáveis pelo espetáculo do futebol, os torcedores, o que acham disso? Eu acho que não vai dar certo. O Brasil o que tem que fazer para segurar os jogadores no Brasil é melhorar a condição financeira dos clubes, mais organização, os clubes mais bem organizados, melhor financeiramente. Melhorar a saúde financeira dos clubes é o que vai segurar o jogador aqui. É uma coisa boa, mas eu não sei se para um país do tamanho do Brasil funcionaria. A nossa reportagem hoje tratou de um assunto bastante polêmico, que é a possibilidade da adequação do calendário do futebol brasileiro com o calendário do futebol europeu. Mas outro assunto vem sendo bastante discutido no Brasil, que é a possibilidade da mudança da fórmula de disputa do Campeonato Brasileiro, ou seja, a volta dos mata-mata. Esse é um assunto que a gente vai trazer no próximo programa, mas fica aqui uma prévia dele para vocês. O mata-mata pode trazer mais emoção
O Atlético é favorável à manutenção do campeonato de pontos corridos, tal qual se realiza desde 2003. Eu particularmente gosto mais dos pontos corridos, que eu acho que ali sim você sabe exatamente quem é o campeão de fato e de direito. Nenhum nem outro. Eu acho que teria que ser campeão do primeiro turno versus o campeão do segundo turno. Se o mesmo time for campeão dos 2 turnos, mete a faixa, reserva 2 datas lá de dezembro para 2 prováveis decisões, compacta um pouquinho ali o campeonato e faz dessa forma.